Olá, pessoal. Olha, hoje eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história. Eu me chamo Josefa do Nascimento, conhecida como Zefinha Costa. Nasci no dia 25 de abril de 1945, aqui em Barra de São Miguel. Meus pais biológicos chamavam-se José Alves, natural do sertão da Paraíba, e Anália, natural aqui, Barra de São Miguel, Paraíba. Em meados de 1945, minha mãe faleceu de uma doença chamada febre tifo, deixando eu com 6 meses de idade e uma irmã minha de 3 anos de idade. Essa irmã minha chama-se Rita. Chama-se Rita. E com o falecimento da minha mãe, meu pai novo, muito novo, e a época era muito difícil e ele não podia nos criar, terminar de nos criar. Então ele decidiu doar nós duas aqui, a 2 famílias daqui de Barra de São Miguel. Eu fui doada a José Isidoro do Nascimento, conhecido por Zé de Toco, que trabalhava nos Correios aqui da nossa cidade. Ele era casado com Maria Francisca do Nascimento e eles tinham 3 filhos e me registraram como filha dele. A outra, minha irmã, Rita, com 3 anos de idade, foi doada a Antônio Óstio e a Dona Lina. Pessoas dedicadas, pessoas boas. Meus pais tinham mais 3 filhos. Era Severino, conhecido por Biltoco, que tocava no sino aqui de nossa cidade. José do Nascimento, filho, que era conhecido por Zé Toquinho, e Maria Odete. Eram esses 3 filhos que eles tinham. E comigo, aí foi 4 e a alegria foi maior, porque quando meu pai disse que ia doar, eles ficaram com alegria imensa, porque eu era novinha, pequenininha, e eles já estavam crescidos. Foi uma maravilha. Na minha infância, a minha infância foi maravilhosa, como tantas outras crianças hoje são. A infância é maravilhosa, mas naquela época a infância era diferente de hoje. Com muitas brincadeiras com as colegas, entre as colegas que eu lembro no momento, Maria Tereza, Maria da Paz, Edísia, Glorinha de Otacílio, Ana de Seu Ramiro, Guida, irmã de Maria Edith, Terezinha de Deda, e entre outras. Da minha infância,
para a adolescência, participei de muitos eventos aqui na minha terra, porque era pastoril, era dramas, peças teatrais, organizada por Carminha Costa, hoje falecida. E na minha infância comecei a estudar. Com 7 anos, naquela época, era que a gente ia para a escola. E comecei a estudar na escola, no grupo estadual Melquiades Tejo, que fica perto da minha casa. Concluí o primário. Naquela época, a gente fazia uma admissão ao ginásio para poder continuar estudando fora, né? Porque aqui não tinha colégio, não tinha. A gente tinha que fazer as provas, estudar aqui com Maria de Mário e fazer as provas em Santa Cruz do Capibaribe para poder continuar estudando em Santa Cruz, no Colégio Santa Cruz. Então era muito difícil e meu pai não quis que eu fosse estudar, porque não queria que eu saísse de casa para a casa de gente de fora. E então fiquei em casa e logo depois eu comecei logo a ensinar particular, crianças a ensinar particular, numa casa vizinha à minha, da minha mãe. Eu ensinava particular por conta própria. Eu nem precisava de ganhar dinheiro, porque naquela época não tinha muitas coisas que tem hoje. E meus pais não deixavam faltar nada para mim. Meu pai era empregado nos Correios e ele, na época, para a gente, ele ganhava bem e não deixava faltar nada. Então, o dinheiro que eu ganhava, eu guardava, mas logo me casei, com 17 anos. Me casei com Miguel Costa Pinto e no ano de 1961 eu me casei. Logo em 1962 eu tive meu primeiro filho, que foi Marcone. E nessa etapa da minha vida eu tive 9 filhos. Foi Marcone, José Marcone, José Marcos, que é o galego, Maria Márcia, Maísa, que nós chamamos de Neguinha, Mônica, Márcio, José Márcio, Vertulina e Marília. E o meu filho Murilo, em memória. Deus chamou, ficando 8. Eram 9, ficaram os 8. Então, são umas bolas de ouro que eu tenho. E mesmo com meus filhos, com dona de casa, que eu toda a vida fui dona de casa, mas amei a igreja, que meus pais eram muito católicos e eu ia para a igreja com eles. Toda vez que eles iam para a igreja eu também ia. Era anjo na igreja. Até eu tinha um hábito de chupar o dedo, e meu pai, dirigindo nas novenas, fazia uma mençãozinha para eu chupar o dedo.
eu sendo anjo, né? Mas amei a igreja e amo. Então, eu fui catequista na igreja, fui ministro da Eucaristia, sou ministro da Eucaristia. Em 1985, eu comecei a fazer uma celebração com as crianças aqui, com a ideia de Padre Gabriel, um padre da Holanda que esteve aqui. E ele me incentivou e eu comecei a fazer a celebração das crianças e com Galego de Rita tocando. Galego de Rita era quem tocava no violão na celebração das crianças. E passei uns 15 anos fazendo essa celebração com as crianças e formando corais com elas. E formando corais, né? Então, foi uma etapa muito boa, que isso me fazia muito bem. Faz muito bem. Com o decorrer do tempo, em 1992, eu fui tocada pelo CA. E me afastei uns dias, mas Maria, minha filha, ficou tomando conta do coral com as crianças. E eu me cuidei, me tratei, fiz todo o tratamento. Fui curada, em nome de Jesus e de Maria. Fui curada até hoje, graças a Deus. E continuo com o meu trabalho na igreja e não me canso. E sempre digo a minhas amigas: vocês lutem enquanto podem. Porque quando eu era mais nova, eu podia ir para todo canto levar a comunhão aos doentes. Na minha cidade, de pés, para todo lugar eu ia. Mas a minha amiga Maria Tereza, em memória hoje, a gente ia levar a comunhão aos doentes. Era uma felicidade, era um trabalho belíssimo. Hoje, devido à idade e à pandemia, nós não podemos estar fazendo visita aos doentes. Mas também com a Legião de Maria, que faz 27 anos que sou legionária de Nossa Senhora, participo da Legião de Maria. Passemos o ano passado todo sem se reunir, mas graças a Deus esse ano nós já estamos nos reunindo, mantendo a distância, usando a máscara, e nós estamos continuando a se reunir, a Legião de Maria. Então, para mim, é uma graça, é uma glória de Deus eu poder fazer esses trabalhos. E depois eu tive problema de saúde mais e Deus tocou no meu coração, assim, que eu fosse aprender a tocar violão para eu continuar o meu trabalho. Eu pensei, meu Deus, como é que eu vou aprender a tocar violão com um problema desse que eu estou passando e tudo mais? Mas eu senti essa mensagem dentro de mim 3 dias seguidos. E no terceiro dia, eu falei com um professor que tinha aqui na minha cidade, de Campina Grande, que ele ensinava aqui. Eu já tinha 58 anos. Então, eu falei com o professor, era Márcio Teles, de Campina Grande. Eu falei: Márcio,
será que uma pessoa da minha idade aprende a tocar violão? Ele muito educado, muito singelo. Aí ele disse, aprende sim, dona Zefinha, aprende. A senhora quer aprender? Eu disse, eu quero. Eu já tinha o violão em casa, porque era do coral das crianças, que Galinho tocava, e o violão estava guardado. Mas eu nunca tive a vontade de aprender a tocar. Mas fui mandada por Deus e fui. E Márcio, com muita paciência, e eu, quando comecei, queria fazer as tarefas direitinho em casa, tinha um cuidado. Sempre, quando eu me desocupava, eu pegava no violão para fazer aquela tarefa, que era para quando ele viesse, que era uma vez na semana, para que quando ele viesse, a aula estava pronta, certa, o exercício que ele passava. E assim eu fui fazendo, e logo com 6 meses depois, Clemilton me fez uma proposta, disse, Zefinha, domingo tu vai tocar na igreja. Eu já estava com uma turminha de mulher, mas eu ensaiando, e eu disse, mas Clemilton, eu ainda não estou pronta não, para isso. Aí ele disse, tá, vamos começar. Domingo você vai cantar a missa de domingo. Eu falei, tá bom, vamos. E para minha alegria, foi um sucesso. Foi muito bom. Graças a Deus, sou muito feliz, graças a Deus. E digo a todas as amigas, minhas amigas, lutem pelo reino de Deus enquanto pode, porque depois é tarde. E assim é a minha caminhada na igreja, e depois eu conto mais, certo? Depois eu conto mais. Nesse momento eu vou me despedir e peço que quem gostar se inscreva no meu canal, e eu vou continuar com a história que não para por aqui. A história continua.